Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha como eu vim alegre para alegrar a sua vida. Olha o tema da nossa aula hoje. Detalhe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, como é que você tá? Escute. Eu fui dar babyliss no meu cabelo sozinha. Lavei, fui secar, nananana. Me queimei no babyliss. E fez uma bolha horrorosa. E eu estourei sem querer. Olha isso. Aí eu disse, já sei, vou ter que ir com o cabelo lambido, todo branco, botei spray, nananã, pra ficar feliz. Vou fazer o quê? Botar uma roupa alegre pra todo mundo prestar muita atenção à aula. Então, é isso. Bom, todo mundo seja muito bem-vindo. Não sei se gostaram do nome da aula, mas eu preparei uma parte bem específica. O nome não é diferente, né? A gente entra em redação numa fase bem importante, que é conseguir ir incrementando. Só que a ideia é incrementar, não sei se você sabe exatamente o que é, mas cuidar da frescura. É o shoyu da redação, é o pozinho mágico, é o tchan, é o balacobaco da redação, é o que vai fazer com que o seu texto seja diferente do texto de todo mundo. Então, o que a gente vai ver hoje é mais sobre uma pegada da sacada, da inteligência, da expressão que lacra. Então, você tem que ver se você quer um lacre cis ou um lacre LGBTQIAP+. Então, você escolhe o que colocar na redação, certo? Então, tem algumas observações que estão aí no material de vocês, mas tem outras que eu coloquei agora, porque eu sempre dou uma mexida na aula, e aí eu acrescentei algumas poucas agora, vocês printam a tela e pegam caso queiram, tá? Uma informação muito importante, tem como haver um crescimento econômico, antes de qualquer coisa, associado à justiça social. Democracia sem justiça social não é democracia. Joia. Fernanda, não acho. Gente, olha alguns países em que se defende a democracia, assim, no ranking. Luxemburgo é o país mais rico do mundo desde 2013. Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, Alemanha, Austrália, Portugal, Espanha, México, são alguns países eu sei que de muitos, que têm um comportamento, cuidado, mais de esquerda, de fato, e defendem muito a democracia e pensam no crescimento econômico associado ao crescimento social. Então, só alguns exemplos. Não para que vocês usem em redação especificamente, porque esses dados mudam muito. Tiveram as eleições de Portugal agora, então muita coisa disso aqui vai mudando. Na Alemanha tem uma parte da Alemanha que está com a pegada neonazista. Então, assim, a gente está numa fase aí de transição muito doida. Mas eu quis mostrar a vocês que pensar no social não quer dizer ser um país pobre, joia, economicamente falando. Mas o que não pode é a gente se manter no Brasil, que é um país que tem aí, como a gente já sabe, segundo dados da Oxfam, dados de 2023, 20 pessoas no Brasil, 20, de 200 milhões, 20 tem a riqueza equivalente à renda de 128 milhões de pessoas, segundo a Oxfam, que é uma ONG internacional. Então, assim, o nível de desigualdade social é realmente imoral. Tá. Fernanda, as ideias que a gente vai ver hoje, tu pensou em a gente colocar onde? Na minha opinião, são ideias que vocês podem pegar para o fechamento dos desenvolvimentos ou para durante a ampliação, mas não é necessariamente uma coisa para começar o texto ou para terminar o texto. Sabe, tipo, é a apimentada, é o tchan da redação, vocês vão entender. Porque eu tenho que pensar numa estrutura, eu olhei para o tema, joia.
Eu penso no tema, eu vejo os textos motivadores, eu vejo a linha central, a ideia central do D1 e do D2. A gente já viu tópicos que podem facilitar. Gente, eu até fiz questão de botar alguns desses tópicos aqui, ó. Ainda botei com sinônimos. Alguns deles, já vimos isso várias vezes, esses tópicos que podem ser bons tópicos centrais, já falei sobre isso, expliquei o que era. Dei teórico, mas vamos voltar para a aula, para a gente não fugir. Deixei aquilo de propósito, assim de propósito. Vocês têm isso de várias formas, certo? Então, vê. Mas vamos lá. Então, eu olho para o tema, primeira coisa. Eu vejo o texto motivador, eu vejo o que dá para fazer D1, D2, se é causa, consequência, se a causa é mais social, histórica ou econômica. Vou pegar um tópico, se eu quiser. Vou ver, aí depois que eu faço isso, eu vou para o que é que eu vou fazer no contexto, e aí a gente vai meio que incrementar essa redação, certo? E tem algumas dessas ideias de hoje que vocês vão ver que servem como um fechamento criativo. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, eu nem coloquei na aula, para não sair perdendo foco, já que eu termino tentando pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar a vocês do que é que eu estou falando, tá? Deixa eu ver, o que foi que eu peguei? Nesse instante eu abri aqui, só para vocês verem. Onde é que seria isso? Como é exatamente isso? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo qualquer. Peguei aqui que estava mais fácil, lá vem Túlio na história de novo. E o maior problema que eu tenho com Túlio hoje é que ele consiga fazer algo na medida certa, sabe? É não errar a mão. Vê. E isso aqui no final do D2 do Enem, por exemplo, ele coloca a tolerância em torno da violência contra esse público se torna tão comum quanto as atuais assistentes virtuais, Alexa e Siri, programadas para performar certos construtos do gênero feminino e fortificar, inclusive, percepções sociais em torno do papel da subserviência da mulher no mercado de trabalho. Então, esse fechamento de Alexa e Siri, a alusão a senso e bom senso, a questão das Olimpíadas, numa época ou no ano de eleição municipal, tanto para cargo do executivo quanto legislativo. Então, a aula de hoje é sobre como usar de uma melhor forma algumas ideias que vocês podem aproveitar em muitos temas. Vocês vão entender. É porque eu nunca dei uma aula específica sobre isso, mas eu decidi hoje fazer isso para vocês, certo? Exemplo. A ideia do agro, imagine, tanto numa redação sobre tecnologia ou qualquer questão ambiental, por exemplo, agricultura, sustentabilidade, tipo, tem um slogan que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E imagine no fechamento de um parágrafo em que eu problematize a questão ambiental, ou imagine o mito da sustentabilidade de Ailton Krenak, e lá no final eu coloco essa questão do agro. Tipo, a ideia do agro pode até ser tech, mas nem é pop e nem é tudo. Joia. Mas eu posso continuar a explicar um pouco mais isso. Então, pega essas ideias, porque são slogans. Tipo, é como se a gente tivesse alguns slogans nossos, que a gente vai usar se sentir seguro para usar. E muitos deles eu já mostrei em redações das aulas anteriores, quando a gente viu a parte de argumento, ou como argumentar melhor, do zero, ideias para argumentar. Eu estou falando agora, de forma separada, sobre muitas coisas que a gente já viu em aulas anteriores. Então, sabe, tipo, é o momento de a gente pegar isso aqui e aí a gente, em paralelo, vai começar com o show de repertório aí que vocês amam, beleza? Então, ó, a ideia do agro pode até ser tech, tipo, é tecnologia, mas não é pop, tipo, não é tão legal quanto as pessoas comentam. Fernanda, quando eu falo isso, eu preciso explicar. Eu vou mostrar a vocês o que eu fiz daqui a pouco.
Infelizmente, percebe-se um país rico com um povo pobre, ou o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres, tá? Não é um país pobre, é um país de pobres. Uma maioria que se preocupa mais com o lançamento de um filme da Netflix do que com as eleições do país. Isso para falar de alienação de qualquer tipo, de analfabetismo, de dominação, de manipulação. No material que vocês têm, eu acho que eu coloquei a questão do iPhone, né? Tipo, se preocupa mais. Só que quando eu fui fazer hoje, organizar, ajeitar o detalhe da aula para gravar, eu tinha pensado assim: uma maioria que se preocupa mais com o lançamento do iPhone, mesmo sem poder comprá-lo, e com o lançamento de um filme na Netflix. Mas sabe quando eu tenho ideia? Ela vem, eu fico com a cabeça muito livre para que ela venha. Só que aí eu começo a perceber que se a pessoa não souber colocar, pode ser um problema. Só que em redação, tudo que você não souber colocar, tipo, mas como eu vou aprender a colocar? Usando, ou se permitindo usar. Porque, por exemplo, quando você faz uma lista com algumas dessas ideias criativas, que você e começa a ter coragem de usar, ou coragem de colocar na redação, você começa a repetir. Então, é como se vocês começassem a ter um texto pronto, só que é um texto pronto de cada um, entendeu? E eu trouxe esta aula hoje, mais para dar uma animada, porque esta fase do ano é uma fase meio cansada, né? Uma fase meio de as pessoas acharem que não estão rendendo o que deveriam. Então eu trouxe para dar uma ressuscitada, porque é legal e tipo, vocês têm a criatividade que a maioria do Brasil não tem. Beleza? Então vê. A economia tem gerenciado a democracia, mas é a democracia quem deve gerenciar a democracia, a economia. Entendam essa. A economia, tipo, é quem manda na democracia, mas é a democracia quem deveria gerenciar a economia. O problema nacional, qualquer que seja, a gente nota que ele é endêmico, ou seja, é uma espécie de doença que afeta significativamente uma parte da população, no caso, a mais vulnerável. Endêmico, afeta significativamente uma parte, no caso, a mais vulnerável. É preciso humanizar o capitalismo. Isso é ideia. Tem alguma, tipo, essa daí eu pensei em não colocar, mas tipo, bora, vou colocar. Sabe, tipo, quem quiser usa, quem não quiser não usa. As questões sociais, imagina, eu me lembrei agora, sabe de quê? De um slogan com as Havaianas. O que não dá é para viver num país que se comporta como se fossem as Havaianas, já que todo mundo usa. Boa. Muito bom. Ou uma população que é posta na condição de uma espécie de sandálias havaianas. Todo mundo usa. Eu gosto quando, se eu pudesse, eu só dava aula sobre essas ideias estupendas assim. Então, sabe, tipo, cheguei no curso hoje e eu disse, não quero saber de nenhum problema, de nada. Vou gravar minhas aulas todas para gravar neste ritmo que vocês merecem e depois eu resolvo o problema. É isso. As questões sociais precisam ser projetos de Estado e não de governo. Descolonização do pensamento e da percepção. Eu sei que é muito importante que a gente aprenda a respeito de não ter um pensamento colonial, certo? Só que não é só o pensar, mas o perceber também. Eu tenho notado sobre a questão da percepção, né? A forma como se percebem as coisas precisa ser descolonizada.
Um país que se preocupa mais com a quantidade de medalhas que vai ganhar nas Olimpíadas de Paris do que em resolver suas questões sociais. Nas Olimpíadas, não. Um país que se preocupa mais com a quantidade de medalhas que ganhou, eu vou explicar por quê, que ganhou nas Olimpíadas de Paris do que em resolver suas questões sociais. Por que isso no passado? Porque como, teoricamente, a prova é no fim do ano, isso aqui já vai ter passado, certo? Então, é um país que está mais focado em quantas medalhas vai ganhar nas Olimpíadas do que nos seus reais problemas sociais. Não que as Olimpíadas não sejam importantes, mas a gente sabe que existe uma grande parte da sociedade que é propositalmente organizada para não pensar, né? Então, esse não pensar. Aí algumas pessoas comentam assim, tá, esse não pensar é uma espécie de pão e circo total, mas eu não vou usar a alusão a pão e circo porque é uma ideia de Roma, então é uma ideia muito do passado para um problema que é muito do presente. A gente tem muitos comportamentos do Brasil nessa área. Assim, acho que tem muitos exemplos que a gente pode realmente usar. Eu não usaria pão e circo, não. Um país em que há, sim, a necessidade do senso e do bom senso. Então, o senso, necessidade de pesquisa. O censo que saiu atrasado, o censo é a cada 10 anos. E aí, como 2020... era ano de pandemia, o censo saiu em 2023, mas até agora a gente não tem todas as informações de absolutamente tudo, porque o censo ele termina saindo aos pedaços, assim. São os temas, eles divulgam tipo calendário e eles datam quando é que cada coisa sai. Um país economicamente desenvolvido, mas socialmente pobre e desigual. Vocês entendem como se fossem frases prontas, certo? A pandemia não gerou o problema, ela o ampliou. Aí tem aqui, ó. É verdade que nos últimos 100 anos o país melhorou muito, mas melhorou em relação a quem? O Brasil até evoluiu em vários aspectos, mas fazemos em 100 anos o que outros países fazem em uma temporada de Emily em Paris. Gente, eu amei isso. Eu fiz isso eu escrevi isso quando eu fiz uma carta aberta, quando o Lula ganhou. E aí eu decidi trazer para cá. Joia, tem alunos que estão... Eu gostei muito disso. Tipo, a gente... evolui sim, evoluiu muito, mas a gente leva 100 anos para fazer algumas coisas que outros países fazem numa temporada de Emily em Paris. Entre aspas. Eu gosto desse deboche, eu gosto. E aí tem um detalhe. Você que está aí do outro lado, você não é obrigado a usar o que eu estou falando. Você não é obrigado. Eu estou colocando para, se você tiver coragem, uma criatividade maior, tiver na pegada da escrita criativa. Veja, o básico você tem. A minha ideia é para quem quer ir além do básico. Joia? Vê. Nota-se a manutenção, essa ideia foi de Túlio, tá? A manutenção de uma espécie de utopia ambiental no Brasil. Ou seja, há a defesa da ideia de um mundo do consumo sustentável, amparado em um discurso de sociedade consciente que confunde as cores da coleta seletiva e acha que, ao reutilizar a bolsa da Zara, está salvando o planeta. Isso é muito bom, gente. É uma forma de dizer... eu não sei se eu usaria utopia ambiental. Eu acho que seria analfabetismo ambiental. Há uma defesa teórica de consumo sustentável, amparada em um discurso de sociedade consciente, sociedade consciente, mas que confunde as cores da coleta seletiva, consciente, mas que confunde as cores da coleta seletiva e acha que ao reutilizar a sacola da Zara, está salvando o planeta. Minha gente, isso é muito bom. As pessoas não sabem as cores da coleta seletiva, mas acha que é consumo consciente porque não pagou
tanto pela sacola da Zara. Tipo, vocês entenderam o nível do deboche? Ah, isso é muito bom. Muito bom. Nota-se uma espécie de analfabetismo ambiental no Brasil, ou seja, a defesa da... Não, peraí, calma. Utopia ambiental. Calma. Se eu botar utopia, a defesa da ideia de um consumo sustentável, mas eu não botaria utopia. Eu colocaria analfabetismo ambiental, ou seja, a defesa de um mundo de consumo sustentável apenas no plano teórico, básico, amparado em um discurso de sociedade consciente, mas que confunde as cores da coleta seletiva e acha que ao reutilizar a bolsa da Zara ou a sacola da Zara está salvando o planeta. Isso é um deboche total. Túlio José, maravilhoso, incrível. Essa alienação, outra ideia, no Brasil, é fruto de um Estado que prioriza uma sociedade alheia, a ponto de, em um ano eleitoral, como 2024, conseguir fazer com que o foco de uma grande parte da população tenha sido a contagem de medalhas nas Olimpíadas de Paris. Isso aconteceu e chama a atenção para uma sucessão de omissões. Como resultado dessas ausências, observa-se uma população exposta a condições degradantes que são diariamente naturalizadas. Conseguem perceber que é uma coisa que tem uma pegada de fechamento de D2? Notam? É como se fosse um fechamento de D2 aí. Porque traz uma comparação com uma questão muito atual. E é claro, eu escrevi isso, mas a gente sabe que você precisaria adaptar ao tema em questão. Então, cada um vai adaptar como realmente achar melhor. Vocês entendem que são ideias? Ai, Fernanda, eu não vou conseguir decorar. Vai, você decora nome de planta, meu amor. Você decora letra de música, detalhe. Ei, parou. Ai, Fernanda, muita informação. Aí tem uma pessoa que lança um álbum hoje de safadeza, você decora a letra da música e o passinho, em 24 horas. Tem menino que é praticamente o Spotify em pessoa. Botou uma música, ele toca, botou uma música, ele canta, e ele canta no passinho, no ritmo. E, meu amor, vem dizer que você não vai conseguir acumular repertório, vai. Desafogue a sua memória aí. Desafogue, tire um pouquinho do seu HD cerebral. Tire um pouquinho essas letras dessas músicas todas para as férias, deixe para as férias, para tirar e tipo deixar o espaço para a memória do que você precisa acumular em termos de repertório, que vai deixar você entrar na universidade. Então assim, tipo, deixe para gastar com o passinho do TikTok depois. Agora, bora focar, beleza? Nada contra, mas não dá espaço para tudo, né, amado? Vê. Como resultado dessas ausências, observa-se uma população que, em um ano eleitoral como 2024, teve como maior foco a contagem de medalhas nas Olimpíadas de Paris e não percebeu, dentre outras graves questões, mais uma vez, a persistência de inúmeros cargos políticos repassados de pai para filho, quase como a reprodução do sistema de capitanias hereditárias. Genial. Genial. Mais uma ideia. Estão pegando? Outro, dessa forma, sair da condição de explorado se torna um desafio que, assim como a abolição da escravidão, em 88, vai muito além de uma alforria, porque ainda mantém graves abismos entre a Casa Grande e a Senzala. Gente, muito bom. Tipo, entenderam? Você não precisa usar literalmente isso aqui que eu estou colocando, mas aqui já tem ideias geniais. Na minha opinião, não é lacrar na introdução, lacrar no D1, lacrar no D2, lacrar na conclusão. Mas na minha opinião, se você quiser pegar, por exemplo, duas dessas ideias para testar nos seus parágrafos, ou no D1 ou no D2, duas, e vai testando com todos os temas para ver se você sabe usar. Se fica legal, se gosta. Lembrando que o mais difícil tá aqui é você entender o que eu estou falando para que depois consiga usar o que eu estou dizendo.
E caso você não saiba exatamente como usar, tem algumas aulas que eu liberei todas elas de como argumentar melhor. Acho que foram 3 aulas anteriores a esta, sobre a parte de argumentação, em que eu vou montando cor por cor essas redações, certo? Então, não vou repetir hoje, porque senão eu vou perder tempo que eu poderia usar fazendo isso aqui. Vê. Essa questão se mantém como uma estratégia de exploração capaz de escancarar o quão atemporal é a distância entre a Casa Grande e a Senzala em um país descrito como independente há mais de 200 anos. Escancarar o quanto é atemporal essa distância em um país que é tratado como independente há mais de 200 anos, ou então coloca em um país que aboliu a escravidão. Eu não sei fazer a conta, não, gente. Meu Deus. Façam a conta. Em tantos anos. Mais de 100 anos. Aí. Vê, isso aí é um exemplo do que eu coloquei no começo. Consequentemente, a natureza continua mercantilizada em benefício de elites econômicas em um contínuo processo que aconteceu com o pau-brasil, com o ouro, e hoje acontece com a falsa ideia de que o agro é pop. Incrível. Só que teve uma redação em que eu continuei com a falsa ideia de que o agro é pop e sustenta o Brasil, quando, na verdade, é o Brasil que sustenta o agro. Mas eu, Fernanda, não pararia aqui. Eu diria, um exemplo disso é a Lei Candir, a qual isenta o ICMS das exportações de produtos primários, mantém uma minoria bilionária e, na maioria dos casos, ausente de maiores compromissos ambientais. Então, tipo, as pessoas vivem dizendo que o agro sustenta o Brasil. E aí eu trouxe esse trocadilho. Não, é o Brasil que sustenta o agro, porque é o Brasil quem paga. Quem quiser botar aí no Google, já falei sobre Lei Candir em algum momento, não lembro exatamente qual, mas bota Lei Candir. Essa lei isenta, desde que a gente começou a investir no crescimento da economia em relação à parte externa, tipo, no investimento, no crescimento do Brasil a nível mundial, crescimento econômico, e aí criou-se essa lei que diz que se os agricultores, as pessoas, os fazendeiros, investirem em maquinário e investirem em exportação de produtos primários, eles terão impostos estaduais isentos. Tipo, mas a pessoa não paga o imposto. Por exemplo, eu investi em maquinário, eu sou um exportador de açúcar, imagine, aqui em Pernambuco. Então, o imposto estadual eu não pago, mas é o governo federal quem paga ao estado de Pernambuco por isso. Tá, tudo bem isso no começo de incentivo ao crescimento do mercado externo. Mas até hoje... Mas e por que não alteram a lei? Porque eu vou ter que ir para o legislativo. E a gente tem hoje a bancada ruralista, que se vier um projeto que vai fazer com que esses grandes fazendeiros paguem impostos... essa bancada ruralista veta. Fernanda, você está falando da minha família, nós somos agricultores. Meu amor, se você está vendo esta aula, tenha certeza que você não faz parte dos bilionários do Brasil. Né? Tipo, igual um tio que eu tenho que tem 6 plantações de macaxeira e anda somente, e diz que é do agro. Tem 6 pés de macaxeira e diz que é do agro e está com medo de ser taxado, a grande fortuna dele. Anda de bicicleta, é uma plantação na terra de um compadre. Nunca vi dar uma macaxeira, mas tem medo de ser taxada a sua grande fortuna. Ei. Aí o povo diz que eu sou grossa, tem que ter um chá de revelação. É possível. Tio, vem cá. O senhor está com medo de ser taxada a sua grande fortuna. Entendi. Tá bom. E ele não vai, não. Ai, minha gente, vocês vão perder essa inocência.
É preciso que as capitanias não se mantenham hereditárias. Numa redação sobre política, esse trocadilho é muito bom. Os processos sociais, econômicos e políticos devem ser vistos, antes de mais nada, como fenômenos de cultura articulados a modos coletivos de pensar, imaginar, sentir e atuar. Perfeito. Então, são essas ideias. São essas ideias. Aqui eu trouxe alguns sinônimos para esses tópicos todos, ó, histórico, desinteresse, político e econômico. Tá, mas vocês sabem que este ano eu falei sobre não incentivar o uso disso para o pessoal não generalizar. Manipulação social historicamente programada, como sinônimo intencional processo histórico de alienação, caso precisem de sinônimo, certo? Aqui outro sinônimo. Isso aqui é mais para dar uma printadinha. Fernanda, aqui. Um ciclo socioeconômico pautado na persistência da desigualdade ou a manutenção de algo a partir de uma histórica disparidade, assimetria, lacunas socioeconômicas. Nacionalismo simbólico, tem aí alguns sinônimos. É mais para printar mesmo. Manutenção de mentalidade colonial, para ver se o menino assistiu a aula até o final, entendeu? É isso. Fernanda, escuta, olha para mim, olha para mim. Fernanda, a única aula que você vai dar sobre essa lacração, essas frases prontas, essas ideias para fechamento de parágrafo é esta? Não, esta é a primeira. Mas eu preciso que vocês amadureçam daí para que a gente consiga avacalhar daqui. Vocês avacalham daí, a gente avacalha daqui, beleza? Se esta aula fez sentido para você, por favor, divulgue o curso e os nossos próximos eventos para todo mundo que você conhecer. Se for postar alguma coisa, marca a gente nas redes sociais. A gente depende muito, 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 muito de vocês levarem a sério o que a gente vem fazer aqui todos os dias. Eu tenho muito respeito por vocês. E dica, comemorem a conquista de cada dia, certo? Eu sei que tem momentos em que parece que as coisas não têm sentido, mas tem hora em que tudo começa a fazer sentido assim. Então, é isso. E o conhecimento é a única coisa que nunca vão tirar de você. Então, arrase daí, que a gente tenta ir arrasando daqui. Beijo, até a próxima.